Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo no canal e hoje é mais uma vez respondendo as perguntas que vocês me enviaram, só que dessa vez aqui no YouTube. Essa é a parte 2 que eu vou responder as perguntas de vocês. Se você não assistiu, eu vou deixar o vídeo aqui, que é a parte 1 respondendo as perguntas que eu abri uma caixinha esses dias lá no Instagram e respondi a maioria delas, né? Selecionei a maioria delas e deixei um espaço aqui na aba comunidade para vocês também perguntarem o que quiserem para mim, mais voltado para literatura. E eu gostei que vocês perguntaram tudo voltado mesmo para livros, isso foi muito bom. E as perguntas foram ótimas, então vou responder todas elas aqui. E se vocês acharem interessante, posso trazer outros vídeos assim também, então deixa nos comentários. Se vocês quiserem, eu faço outros vídeos ao longo aí dos meses, respondendo mais perguntas, ou deixo de novo um espaço aberto lá na comunidade, e vocês vão perguntando aleatoriamente, e eu posso trazer um vídeo respondendo todos. Então, se acharem interessante, deixa aí nos comentários. Vou responder agora a pergunta do Adriano Alves Nunes Filho. Salve Bruna, como se explica que ainda hoje são poucos os booktubers que frequentemente comentam poemas? Obrigada pela sua pergunta, Adriano. Eu acho que, talvez por questões de interesse, desde quando eu estou nesse universo literário, né, desde pequena, e eu acho que vocês também, com as suas experiências, vocês devem saber que a grande maioria tem uma preferência maior por prosa. Eu não me sinto ou não me acho a maior divulgadora de livros de poesia aqui no canal, mas sempre quando eu posso, eu coloco algum que dentro de um tema de um vídeo meu, eu vou e exponho, e um dos meus livros favoritos da vida é As Flores do Mal, que está dentro da questão de poesia, né? Mas, ainda assim, realmente, o que você falou é verdade, eu vejo poucos mesmo, mas eu acho que talvez seja uma falta de interesse. Acho que a grande maioria está preferindo falar de prosa, ou preferindo falar de romances em geral, porque é mais o apego por esse estilo, né, por essa construção de texto muito maior do que de poesia. Eu vejo mais pessoas falarem de poesia nas redes do Instagram, por exemplo, você vê muito. Ou se você estiver procurando poesia, eu não sei se ainda tem, mas existe o site Recanto das Letras, já ouviu falar? Muito antigo, e eu vejo muita gente publicar poesia também por lá. Mas as mais clássicas, as mais famosas que nós conhecemos, realmente não tem tanto assim. Mas eu acho que seja mais por questão de interesse. Assim, é o que eu consigo dizer no momento, né? O que eu vejo agora. Mas se você que quiser responder essa pergunta também, deixa nos comentários aí se quiserem responder o Adriano. Mas obrigada, Adriano, por sua pergunta. Respondendo a pergunta da Daiane de Oliveira. Quais eram os seus livros preferidos na infância? Bom, é engraçado isso, porque eu não tenho especificamente um que eu gostava mais na infância, apesar dos meus pais me levarem muito em livraria desde quando era pequenininho, eu ficava muito na sessão infantil lendo, ficava lá sentada lendo. Eu acho que eu tenho uma foto minha, acho que minha mãe e meu pai tirou essa foto, eu vou ver se eu acho e coloco pra vocês, eu tenho uma foto revelada, mas eu não acredito que eu tenha um específico, mas eu lia muitos livros da Brink Book, da editora Brink Book, que é muito antiga, e eu até comprei, mostrei na Book Tour, o Felpo Filva, que tinha na biblioteca das escolas, né, tinha nos livrinhos, né, na escola quando a gente lia, e eu adorava as histórias da Eva Fornari, amava, e acabei comprando de novo por conta disso, né, de recordação, então comprei depois de mais velha, lia Monteiro Lobato também, por questões da escola, mas um específico eu não tinha, eu acredito que não tinha, ou talvez eu tenha e não lembre. Talvez meu pai e minha mãe possam responder essa pergunta, eu não sei. Mas eu lia bastante livrinho infantil e na escola, principalmente. Mas Eva Fornari, Felpo Filva, que é a história do coelho, o coelho que tem a orelha diferente da outra, era a favorita. Eu amava ela. Agora, respondendo a pergunta mais pedida pela... Eu falo assim, não sei se é assim que se fala, então depois você me corrija. Lifei. Ela perguntou tanto, mas tanto isso. E não só aqui. Ela perguntou também, acho que no Instagram, mas perguntou em vários vídeos. E eu pensei, gente, eu preciso muito responder a pergunta dela, que ela tá desesperada, que é o seguinte. Bruna, fala sobre as caixinhas descartadas dos boxes. Por que você as descarta? De onde isso veio? Conta mais sobre. Tô muito curiosa. Eu sei que você tá curiosa. Mas já vou dizendo pra você que sobre isso, cara, eu sou a pessoa mais careta, porque eu não tenho método
método nenhum. Vocês viram no vídeo lá da estante, né, que eu não sei fazer isso, eu fiz a minha arrumação mais simples. Eu já falei que eu gosto de praticidade, então eu não sou aquela pessoa, a melhor pessoa do mundo, que vai te dizer um método ou um trauma, que aconteceu isso, aquilo, outro, pra eu fazer alguma coisa, né? Mas as caixinhas é muito simples. Eu tenho ainda alguns boxes aqui que eu mantenho. Eu mantenho o box do Tolstói. A caixinha do Tolstói é a que eu mantenho. Essa é uma das poucas. E a outra dos Irmãos Grimm, são 77 melhores contos. Eu adoro aquela caixinha também. São aquelas caixinhas mais resistentes. Mas eu tenho os motivos. Então, por exemplo, na hora da arrumação, eu tirei a do Otto Maria Carpo e eu botei os livros aqui fora. Porque não cabe. Então, dependendo do box, eu me livro. Mas eu vou ser muito sincera, não tem uma resposta muito elaborada para isso. É mais uma questão funcional. Então, não cabe todos os livros. Quando você vai tirar um livro de um box, você vai colocar de novo. Não cabe. Aí tem que deixar em cima. É o que acontecia. Eu tive que deixar 2 volumes que não entravam mais no box. Harry Potter a mesma coisa. Eu não conseguia colocar tudo de volta. Então, pra quê? Pra que o box, né? Eu sei que o box é melhor porque você compra uma única caixinha. Tem alguns que colocam com plástico que fica feio. O box realmente fica bonito. Mas na hora da gente manusear, ele não é tão prático pra mim, na minha opinião. Então, eu me livro. Agora, do Tolstói é tranquilo. Eu consigo tirar e colocar de volta. É uma questão funcional mesmo. É só por conta disso. Não aconteceu nada na minha vida que envolveu um box. Um box não caiu em cima da minha cabeça e eu fiquei traumatizada. Mas eu acho que eu respondi a sua pergunta. Se não, você deixa nos comentários aí se por acaso tinha mais alguma outra coisa relacionada a box que você queria saber. Mas finalmente eu respondi a sua pergunta, que você estava super curiosa. Agora respondendo a Thaís 2465. Bom dia, você tem algum hábito enquanto lê, como tomar café, chá ou comer algo, criar uma atmosfera ou ouvir música? Sim, eu acho que eu falei um pouco sobre isso no outro vídeo, que eu adoro ouvir músicas em geral com livros e eu adoro criar uma atmosfera também, mas não é necessariamente um padrão, não é algo que eu sempre faço. Mas o meu maior hábito é acordar muito cedo, isso eu fazia há muito tempo, desde quando eu entrei mesmo com vontade nos livros, eu sempre acordava cedinho, porque eu adoro pegar o café bem quentinho, fazer o café, deitar de volta na minha cama pra ler. E é aquela leitura mais tranquila, eu não saio pegando meus post-its ou pegando canetas e já fazer aquelas marcações que eu faço durante a manhã. Não, é um processo mais lento. Eu acabei de acordar, geralmente eu acordo bem cedo, então lá para umas 7, 8 da manhã eu começo a fazer esse hábito de leitura até de fato começar o meu dia. Tenho que ler antes de começar o meu dia? Diria que sim. E aí depois, na parte da noite, eu já estou um pouco mais agitada. Então seria aquela leitura energética em que eu tenho que anotar, fazer as marcações, como por exemplo, quando eu tô lendo Ulisses. Ulisses eu costumo ler mais na parte da noite. Mas uma coisa que é engraçada é que meu hábito de leitura durante a tarde, ele já não existe. É praticamente inexistente. Mas, se por acaso, entre as 2 horas até as 4, eu for a uma cafeteria, eu consigo ler. Então, se eu for nesse local, parece que eu for para uma atmosfera diferente, porque durante a tarde, das 2 às 4 é deprimente. De tarde tem que ser lá para umas 4, quase 5 da tarde, que eu consigo ler um pouquinho tomando café, sabe? E depois retorno só lá para de noite, para umas 8, 9 da noite. Eu costumo tomar chá à noite lendo meus livros, que nem uma senhora muito idosa, e acordar cedo, tomar meu café, lendo meu livro, mas de uma forma mais leve. Muito obrigada pela sua pergunta, eu acho que eu consegui respondê-la, né? Agora respondendo mais uma pessoa que eu não sei se eu estou falando certo, mas é Lady Inuyasha, mas respondendo a sua pergunta, você quer saber qual é o meu livro favorito do Charles Dickens? Se eu não me engano, uma pessoa já perguntou isso no vídeo do Instagram, mas é David Copperfield. Tá? Até comentei que foi um dos poucos livros que me fez chorar, também tinha comentado isso lá no início, é David Copperfield, com certeza, é o melhor livro, apesar do meu repertório de leituras do Charles Dickens não ser o maior, ainda assim, o que eu li dele, o que eu li é David Copperfield, com certeza. Respondendo agora a Paula. Bruna, você se arrepende de alguma leitura ou tem vergonha de falar que já leu algum livro específico? Se eu dissesse não, eu estaria mentindo muito, porque eu não sou a pessoa de ter muitas vergonhas de leituras, né? Porque eu fiz muitas leituras no passado que eu não leria hoje, por conta da evolução ali das fases da nossa adolescência, enfim, que eu não leria com certeza. Mas tem um sim
que é pra sempre, que vai ser o pior livro que eu já li na minha vida. É a minha opinião, é a minha experiência com esse livro, que são os 2 livros que eu li da Colleen Hoover. Gente, já falei milhões de vezes dele aqui, já falei no Book Tour também, que foi terrível ter esse livro, e eu não li porque eu gosto da Colleen Hoover, porque eu gostei dela em algum momento na minha vida, não. Eu li porque tava tentando me enturmar com a galerinha do TikTok, quando eu tava começando aqui, né, começando, na verdade, a migrar para um outro estilo. Mas são 2 livros, eu vou deixar aqui do lado, que é Verity e O Lado Feio do Amor, os 2 piores livros que eu já li. Eu acho que a Bruna, mais nova, se visse esses 2 livros, ela também não se interessaria. Não é o estilo também que eu gostaria. E 2 livros que eu realmente tenho... Eu faria uma lavagem cerebral na minha cabeça pra nunca mais lembrar desses 2 livros, com certeza. Agora, respondendo a Samara. Qual livro que, se pudesse, faria a desleitura para ter novamente a experiência de lê-lo pela primeira vez? E muito obrigada, Samara, pela pergunta. E pensando sobre os títulos que eu diria nessa pergunta, responderia, são aqueles títulos que o plot principal, ele é só lido uma única vez. Então, por exemplo, títulos assim, que eu gostei muito e gostaria de fazer uma desleitura, né, para ter uma experiência boa de novo. Seria Sobre os Ossos dos Mortos. Agora minha estante tá arrumada, porque eu consigo encontrar os títulos. Sobre os Ossos dos Mortos. Esse é um livro que é muito boa a leitura, mas a sua parte principal, que é lá pro final, né, o que realmente acontece, é uma única vez que você lê. Acabou. E aí, se você for fazer a releitura, você sabe exatamente qual o sentido real dessa história, né? Então, é um livro que eu gostei muito e que eu adoraria fazer, sim, essa desleitura e ter uma nova experiência, né, de novo, e me surpreender de novo, que é justamente isso, essa surpresa que o livro guarda e que a gente só tem uma única vez, né? O outro livro é o do Jude Obscuro, que eu tenho na edição da Tag, que eu vivo falando sobre esse livro por aqui. É um livro que eu sempre falo que tem uma cena que é inesquecível, mas todo o livro, ele completo, ele traz uma mensagem, ele traz personagens que faz você não esquecer nunca mais. Eu li ele na pandemia e é um livro realmente inesquecível. E essa cena, que todo mundo que já leu Jude vai concordar comigo, é a cena também mais assim, angustiante, mais terrível, mas também incrível de ser lida ao mesmo tempo. Então, com certeza eu colocaria ele como uma leitura. Eu adoraria ter essa experiência de novo, de ler Jude Obscuro de novo e ver como que é ter aquela surpresa dessa cena, que foi o momento que eu fechei o livro e falei, meu Deus, que é isso? O que tá acontecendo aqui? Pelo amor de Deus, eu nunca vi isso sendo escrito, sabe, no livro. É surreal. De novo eu falo, leiam Jude Obscuro de Thomas Hardy. Enfim, e esse também. Então, na minha cabeça o que vem agora são esses 2 que eu adoraria ter uma experiência de novo. Agora, respondendo Nick. Bruna, você já leu algum livro do Paulo Coelho? Qual a sua impressão do autor e do livro? Não, infelizmente, Nick, eu não li o Paulo Coelho. Já tinham me perguntado isso no Instagram também. Na verdade, eu nunca tive vontade. Eu sei que ele é um autor que é ou odiado ou amado. Muitas pessoas gostam. Internacionalmente, né? Ele é muito famoso. Mas eu vou ser muito sincera, nada me atraiu nesse autor pra lê-lo. Então eu vou pedir pra você colocar aí se você gosta desse autor, ou quem gosta desse autor quiser me dar uma sugestão de qual livro que vocês gostaram muito e gostariam de me indicar aqui. Eu agradeço muito se vocês fizerem isso, porque realmente nada me interessou, não tive vontade mesmo de ler, mas eu vejo muita gente falar bem, até na livraria também, pessoal comentando, o pessoal sempre fala muito bem desse livro, então eu espero conseguir ter esse interesse maior, mas eu não li justamente pela falta de interesse. Respondendo agora a Roberta Santos. Olá, Roberta. Olá. Olá, Roberta. Eu faço isso porque ela sempre manda olá com carinha nos comentários. Bruna, quem foi o maior incentivador para você? Teu pai ou tua mãe? Bom, incentivador no sentido literário foi muito mais o meu pai, porque ele já era um leitor, né? Isso eu já falei aqui, todo mundo sabe. Então, é ele que mostrou os livros, né? A minha mãe, ela não foi tão incentivadora nos livros, porque meu pai fez praticamente todo o trabalho nisso, porque ele já gostava de ler. Mas a minha mãe era aquela mãe, ela é ainda um pouco, mas ela era mais na minha adolescência. Ela era aquela típica mãe que acha lindo o filho lendo, mas quando fica exageradamente naquilo,
aí já acabou. Aí ela reclama que só fica lendo, que só fica no quarto, que não faz nada na vida. Ela fazia muito isso comigo. Na verdade, ela olhava os livros como um tempo exagerado na internet, no computador, né? É quase que a mesma coisa, mas ela brigava comigo. Então ela é aquela mãe que acha lindo, que fala pros outros que a filha leia, que ela faz isso, aquilo, outro. Mas chega na hora, quando eu tô lendo, e só fico lendo, e só lendo. Olha o olho, vai cansar o olho, tira esse óculos, põe o óculos, não sei o que. É isso. Ela é a incentivadora de cuidados, pra eu ter mais cuidado, se for o caso. Se for de incentivo, de pegar livros, de ler mais livros o tempo todo, de conhecer a literatura, foi o meu pai, com certeza, mas ambos me incentivaram em muitas outras coisas na vida, e isso eu agradeço muito a eles, porque são coisas muito boas, muito positivas. Então, obrigada, Roberta, pela sua pergunta. Agora, respondendo a tartarugas, que na verdade são 3 perguntas que colocou aqui pra mim. A primeira: um livro que você não dava nada nele, mas você amou. Vou pegar esse livro agora, porque eu sei que ele está aqui, porque a minha estante está arrumada. Que foi Baal, da Beth Miller. É a primeira que eu consigo lembrar agora, que foi uma autora, um livro que eu recebi no treinamento da livraria, e é um livro que realmente não dou nada. Não é uma autora que eu lia, não é uma autora que eu conhecia tanto assim, é uma autora brasileira. E eu já comentei, em algum vídeo já comentei sobre esse livro, que é um romance de imigração sobre o Omar, que ele é árabe e vai para o Brasil. E vários dramas familiares que vão acontecer por conta do seu império que ele criou aqui no Brasil. É muito bom, gente, mas assim, eu realmente fiquei muito surpresa, porque é um livro que ficou na minha estante, há muito tempo, e foi na época também da pandemia, comecei a caçar uns livros lá que eu não tinha lido, eu comecei a ler e a narrativa me prendeu de um jeito que eu li numa tarde só. Um livro aí que tem suas mais 200 páginas, eu li numa tarde. Acho que foi o meu recorde, assim, sem querer fazer nada, né, sem ter a intenção de ler rápido, eu acabei lendo muito rápido, porque foi uma narrativa deliciosa, então foi uma delícia. Eu realmente colocaria esse porque eu não tive nenhuma expectativa, não coloquei expectativa nenhuma e gostei. Porque uma coisa que eu faço muito é colocar expectativas positivas no livro, ainda mais se é um livro que eu comprei ou um livro que estava na minha lista de presentes e alguém comprou pra mim. Então eu tô colocando expectativas nele porque é um livro que eu quero muito ler. Agora, se é um livro que eu recebi de treinamentos, coisas que eu recebi da loja, eu não tô colocando expectativa nele, porque não fui eu que escolhi, não é um livro que eu queria ler, então eu não coloco expectativa. Então é nesse caso que entra o Baal, que foi realmente um livro incrível e eu já indiquei várias vezes por aqui e gostaria de ler outros livros dela também. Então vamos para a segunda pergunta dela. Um livro que ninguém gosta, mas você gosta, ou você acha que é subestimado? Um livro que ninguém gosta e você gosta, eu não sei se está certo que ninguém gosta, mas eu vejo que pouca gente gosta. A maioria, nesse autor famoso, gosta mais de outros livros dele do que esse, tá? Que é Ninguém Escreve ao Coronel, do Gabriel Garcia Marques. Das pessoas que eu já vi, que eu tenho experiência, eu já conversei, não vejo tanta gente falar bem desse livro ou que não se importa muito com esse livro. Consegui gostar mais desse livro do que Crônica de uma Morte Anunciada, também desse autor, mas talvez seja ele, porque eu gostei muito, muito mesmo. Não é um favorito, mas é muito legal, uma novelinha, é bem legal. Um livro que todo mundo gostou, menos eu, foi um livro que foi do ano passado, todo mundo comentava sobre ele, é de uma autora brasileira, ninguém parava de falar desse livro o tempo todo pelas redes. Eu falei, nossa, eu preciso ler esse livro. Eu lembro que eu ganhei esse livro e fiquei com as expectativas lá em cima, porque eu falei, quero ler esse livro, todo mundo falando muito bem, mas foi um fiasco, eu não gostei. Eu lembro que eu dei 2 estrelas pra ele, porque a premissa, a história realmente parecia interessante, tinha tudo pra ser bom, mas no final foi um fiasco. É da Andrea Del Fuego, A Pediatra. Eu já tinha, acho que, falado aqui, não me recordo, mas acho que eu já falei aqui que eu detestei esse livro. Eu sei que ela tem outros, então eu não sei se é bom ou ruim, eu ainda não li, mas A Pediatra, ela tem uma história que realmente é interessante, da pediatra que odeia crianças, então eu tava esperando
realmente um desenvolvimento melhor. E sabe aquele livro, assim, gente, não é que, nossa, que livro mal escrito, não é esse o sentimento, que é um sentimento que eu tenho com a Colleen Hoover, não é isso. É o sentimento de que eu não senti nada. E vocês aqui que me acompanham, vocês me conhecem, sabem que eu amo livro, literatura, e não senti nada, que eu não aguentava mais de ler esse livro, eu queria logo chegar até o final, porque eu precisava saber como que ia acabar isso. E eu não queria nem terminar, eu queria mesmo largar, mas eu precisava saber pelo menos como acabava, mas eu não senti nada, eu senti um vazio. Esse é o sentimento. Eu não sei se vocês já sentiram isso por algum livro. Se já sentiram isso, deixa nos comentários pra gente conversar sobre, porque eu senti um completo vazio. Nada vinha. Então, se fosse assim a sua pergunta, eu colocaria a pediatra com certeza. Você tem algum ritual para ler que te acalma, te conforta? Como tomar café, chá? Ah, sim, tá. Essa pergunta dela é a que eu já respondi. Então, sim, tenho esses rituais do hábito de leitura. Já respondi, acho que você já sabe. Então, eu gosto de café de manhã e gosto de café de chá à noite. Enfim, os meus rituais de leitura. Ou algum lugar de casa que você gosta mais. Meu quarto. Mas o meu quarto é a melhor coisa que tem. Não tem como não se sentir bem no nosso quarto. Eu amo meu quarto e eu deixo ele do jeito que eu gosto. E junto com os livros, então é o meu quarto a melhor parte da casa. Agora respondendo a Denise. Obrigada pela pergunta, Denise. Eu nem li a pergunta, já tô agradecendo, porque eu gosto muito dela. Ela mandou os comentários muito legais. Denise. Bruna, com a cultura do cancelamento, qual a sua opinião sobre livros considerados problemáticos como E o Vento Levou, Huckleberry Finn, Monteiro Lobato? Dá para separar o autor da obra? Dá para separar o autor da obra. Dá também para não separar o autor da obra. Dá para você só ler o livro e não gostar do autor. Ou dá para você cancelar o livro que você quiser cancelar. Você pode cancelar. Você pode cancelar da sua vida. O que você não pode, eu sempre falo isso, até nos vídeos de livros censurados, o que você não pode é você ter uma lei censurando aqueles livros, ou uma lei cancelando aqueles livros, cancelando aquela pessoa. Eu, na minha opinião, eu não cancelo. Eu li Monteiro Lobato a minha vida inteira. Vou usar a questão dele colocar aquelas características, né, racistas. O Monteiro Lobato, ele é um autor que... Eu vou dar um exemplo aqui, tá? As pessoas, elas podem ter medo de uma criança, porque o Monteiro Lobato é dentro do público infantil, né? Que a gente lia na época de escola. Eu vou ser muito sincera, li Monteiro Lobato a vida inteira e nunca falei aquelas coisas, nunca reproduzi aquelas coisas pra ninguém, nunca. E pode ser um medo de pessoas acharem que as crianças reproduzam o que está sendo falado do Monteiro Lobato ali. Mas eu vou ser muito sincera, se uma criança for racista, se uma pessoa for racista, ela não precisa de um livro para ser racista. Ela já é racista. Ela não precisa colocar culpa no Monteiro Lobato. Autores como o Monteiro Lobato, Lovecraft, que era ainda bem pior, ainda mais racista ainda, que me fizeram assim, que me influenciaram. Não, as pessoas, elas vão ser racistas e todo mundo vai descobrir o caráter dela a partir do momento que ela abrir a boca, né? Então tem muitas outras aí, novas, que estão sendo mostradas, até uma menina mais recente sendo mostrada na internet que falou sobre isso. Não é um livro. Tem muito mais pessoas racistas na internet, que estão reproduzindo coisas das pessoas que estão falando na internet, então, não só de racismo, diversos outros preconceitos, mas eu não gosto de cultura do cancelamento, principalmente quando vem do Twitter, né, que é o lixão. Eu gosto do Twitter pra ver, assim, mais ou menos umas notícias que estão acontecendo, que estão sendo mais faladas, mas o povo é muito exagerado, o povo de lá é exagerado demais, tem muita criança lá também, né, tem muito adolescente lá também, e acaba exagerando, falando merda, tem muito fake, né, o Twitter virou a caçamba de lixo, né? Já foi o tempo do Twitter ter sido bom, mas a cultura do cancelamento é isso, o problema é quando a pessoa não tem nada a ver com a situação, e as pessoas, elas acham que é aquilo e acabou. Já aconteceu diversas vezes, não só dentro do mundo literário, mas a gente for ver pessoas hoje que foram linchadas virtualmente por conta de algo que elas não fizeram. E depois de muito tempo, elas tendo que trazer provas, e aí perdeu patrocínio, perdeu um monte de coisa, acabou com a vida da pessoa, e não era verdade, entendeu? Temos que ter cuidado com o que a gente vai falando. Calma, sabe? Agora, a gente pegou aqui um tweet de uma fulana que ela foi racista. Se é um crime, tem que dar polícia.
é polícia. Então o que eu falo, um livro não vai ser necessariamente tão influenciador para uma criança, para um adolescente, quanto a internet hoje. Tô falando de hoje, tá? Século XXI. Então, pra mim, eu separo o autor da obra. Se eu vejo que o autor falou uma coisa, pô, não gostei do que esse cara falou, do que essa mulher falou hoje. Mas o livro não tem nada a ver com isso. A não ser que você criou um ranço da pessoa. Aí é diferente, aí é diferente. Aí você criou um ranço. Por exemplo, eu até comentei no vídeo do meu pai, né? Meu pai leu Leonardo Boff. Meu pai falou, pô, adoro esse livro, Leonardo Boff, muito bom, que eu tinha comentado. Mas ele não concorda com outras coisas que ele falou. E não concorda com outros livros dele. E tá tudo bem, gente, tá tudo bem. Não quer dizer que você tem que cancelar aquele livro da sua vida. Mas é a minha opinião. Você pode fazer o que você quiser. Né? Você pode achar que isso tá certo e você não. Olha, eu não gosto do que ela falou, então eu vou abominar também o livro dela, mesmo não tendo nada a ver com o que ela falou. Mas eu vou abominar. Tá bom, você é livre. Aí que tá. Você pode cancelar e você pode censurar da sua vida, mas não do geral. Mas falando de clássicos, eu sei que isso é uma coisa mais nova, mas falando de clássicos, eu separo sim, não vejo problema nenhum. E Monteiro Lobato não é um autor que eu leio mais hoje. Eu tenho 2 livros do Monteiro Lobato aqui, que são bonitinhos, que é do Saci, e do Reinações de Monteiro Lobato, contando a história do autor. A Companhia das Letrinhas, ela fez um trabalho muito legal. Eles colocaram ali, explicando historicamente, né, desde o início da história do Monteiro Lobato, por que ele falou desse jeito, por que ele falou do outro jeito, explicando também das reimpressões que tiveram. Vou ser muito sincera, se eu quiser ler o Monteiro Lobato um dia, eu vou ler Monteiro Lobato um dia. Eu li Huckleberry Finn e eu não vi problema nenhum no Huckleberry Finn. Tem gente que acaba problematizando coisas que não tem problemas. Então, se você não concordou com o que eu falei agora, deixa nos comentários. Se vocês discordam do que eu falo, deixa nos comentários pra gente conversar. Mas eu li Huckleberry Finn e ele retratou uma época. Ele criou uma época. Por exemplo, quem gosta de Quentin Tarantino aqui? Vocês já assistiram filmes do Tarantino? O Tarantino, quando ele fez os filmes que retratam a época, por exemplo, Django Livre, né? Ele usa personagens falando termos racistas, termos que eram usados para os escravos nos Estados Unidos, que não podem ser falados hoje, que isso é crime, você falar assim, de uma pessoa negra, né? Uma pessoa preta. E ele usou esses termos porque ele está retratando aquela época. O Mark Twain, ele escreveu aquilo porque é da época dele. O Charles Dickens, ele escreveu aquilo porque é da época dele, da vivência dele, sabe? O que acontece? O Monteiro Lobato, ele usava essas características porque eram características também muito faladas. A gente cresceu ouvindo também algumas características que hoje são consideradas racistas. Então, é uma coisa muito antiga, é muito antiga. Então, é muito complicado você julgar obras muito antigas, que fizeram história, que são importantes na literatura, com termos que fazem parte do seu tempo. Não quer dizer que eu tô passando pano. Eu só tô tentando dar uma explicação, como o livro lá da Companhia das Letrinhas tentou explicar do porquê o Monteiro Lobato fez aquilo. Mas não é que eu tô falando isso que eu tô falando pra você ler o Monteiro Lobato. Se você não quer ler o Monteiro Lobato, não leia. Então eu sou contra o cancelamento exacerbado, essa coisa exagerada, essa coisa geral mesmo. Eu sou a favor da liberdade de você escolher o que você quer ler, quando você quer ler, por que você quer ler, e também quando você não quer ler aquilo. Então, você não gosta de um autor e você não quer ler. Então, eu prezo por cada indivíduo ter essa sua liberdade de expressar o motivo por que você não gosta de um livro, ou porque você gosta, ou porque você não gosta mais, ou porque você gosta de um autor e também não gosta mais. Me lembra o Pink Floyd, Another Brick on the Wall, e que não pode pensar, não pode se expressar, enfim. Então, cancelamento é isso. Essa influência que as pessoas têm de cancelar exacerbadamente. Calma. Eu não quis me alongar muito, mas eu espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Então, prezem pela liberdade de você escolher o que quer ler e o que não quer ler, e a sua liberdade de o que você acha de um autor e não acha de outro. E eu acho que é muito difícil julgar autores antigos. Eu acho que a influência maior tá na internet, principalmente de crianças hoje, dessa geração hoje, de crianças e jovens. Então, acho que tá mais na internet do que no livro do Monteiro Lobato. Agora, a próxima pergunta. Sinatra. Qualquer coisa. Quem amolou Machado de Assis? Não, esta não me parece uma boa questão. Quem sabe esta? De acordo com os críticos, uma das características principais para um livro se tornar clássico reside no fato de o mesmo ser atemporal. Gostaria de saber, na sua opinião,
alguma obra considerada clássica que ao longo do tempo tenha perdido impacto ou relevância? Muito boa essa pergunta, Sinatra, muito boa mesmo. Porque é algo que eu realmente não tinha parado para pensar muito. Eu sei que existem clássicos, eu vou tentar trazer essas duas questões aqui que eu gostaria de falar. Eu vou responder sua pergunta e trazer mais uma coisa. Existem os clássicos que são esquecidos, mas eles retornam com muito mais força do que da primeira vez. Então, vou colocar um exemplo aqui. Úrsula, da Maria Firmina dos Reis, tá? Não é ainda a resposta da sua pergunta. A Úrsula, ela era um livro muito importante, ainda é hoje muito importante, um clássico do século XIX, que trouxe protagonismo negro, diálogos entre duas pessoas negras, que outros autores, por exemplo, Castro Alves, fizeram depois dela. Fora que é a primeira autora a ser publicada no Brasil. A primeira mulher a ser publicada no Brasil. Ok. Mas ela foi esquecida. Ela foi esquecida e ela foi reencontrada num sebo aleatoriamente por um cara, nos anos 60, e ela não tinha nem o nome dela no livro. O livro era Uma Maranhense, porque ela é do Maranhão. Apenas, nem o nome dela estava grifado no livro. Desde então, o livro tem hoje várias edições, mas imagina, mais de 100 anos depois, ela ter sido reencontrada porque ela foi esquecida. Mas no sentido da sua resposta, da sua pergunta, não é essa a resposta, porque ela, quando retorna, ela não perdeu impacto. Ela continuou forte, continua muito forte hoje. Então a gente tem edições da Antofágica, a gente tem edições da Penguin, etc. Edições de bolso, enfim. O livro, que é um dos meus livros favoritos, é um livro muito lido mesmo. Eu tô falando na questão do Brasil, tá? Eu vou falar do Brasil porque eu só consigo responder daqui, ó. Que é da onde eu consigo ver. Lá fora, eu acredito que ele ainda seja forte, mas ele divide opiniões. E aqui no Brasil, ele também divide opiniões. Mas o que eu mais vejo são pessoas falando negativamente sobre esse livro, no sentido de não ter impactado essa pessoa. Então, eu acredito que talvez ele não tenha perdido a sua relevância ainda, mas ele corre grande risco de perder. Tô fazendo muito suspense, né? Mas é The Catcher in the Rye, do Salinger. Nossa, Bruna, nada a ver. Tu endoidou, como assim? The Catcher in the Rye, que é o apanhador no campo de centeio. Como que Salinger, como esse livro, ele não vai ter relevância? É uma opinião, é a minha opinião. Pelo que eu vi de minhas experiências e de pessoas que comentam sobre esse livro, o livro as pessoas não gostam porque eles não acham nada. Então não impactou com aquelas pessoas. Então se um livro, mesmo que ele chegue numa geração, mesmo que ele chegue com uma mensagem universal, mesmo que ele seja considerado um clássico contemporâneo, não é tão antigo assim, dos anos 50, mas ainda assim, ele é um livro que não está trazendo muita relevância para jovens e para adultos. Por mais que nos Estados Unidos ele seja importante, aqui no Brasil ele não está trazendo muita relevância. Por mais que aqui no Brasil tenham muitos fãs como eu, que amo esse livro, eu ainda vejo ele não tendo muita relevância. E se essa insignificância, né, se não ser tão impactante para essas pessoas, aumentar cada vez mais, ele cria um grande risco de no futuro não ser tão comentado mais assim. Por exemplo, vou dar outro exemplo. A Dublinense, ela edita os livros de uma autora que também é antigaça, que é a Diná Silveira Queiroz. A Diná Silveira Queiroz é uma autora muito boa, uma autora que eu li só um livro dela, que é óbvio que eu sei onde está, que é o Floradas na Serra. Eu li esse livro, que tem outros livros também nesse mesmo estilo de capa dessa autora. Você encontra pela Dublinense. Falei besteira? Falei besteira. Não é Dublinense, é Instante. Eu sempre confundo as duas, Dublinense e Instante. É a Instante. A editora Instante, então, tá relançando os livros da Diná Silveira. E essa é uma autora clássica, é uma autora do início do século XX. É uma autora que tem muitos livros, esse, por exemplo, que você consegue até conciliar ele com A Montanha Mágica, do Thomas Mann, que é outro clássico, e ainda assim não teve tanta força, não teve tanta relevância. Talvez seja um clássico que se perdeu também, que também não houve impacto e foi esquecido. E graças à editora Instante, ela trouxe outros dela. Mas, pra mim, eu acho que, respondendo a sua pergunta,
esse é um livro que corre esse risco. Na minha opinião, gente, por mais louca que seja a minha opinião, por mais que vocês discordem, eu acho que o Apanhador no Campo de Centeio, acho ainda, eu tenho ainda mais certeza disso, porque quando eu conheci esse livro, conheci aleatoriamente, só tinha uma única versão, olha só, ele voltou agora com a Todavia, mas antes da Todavia, ele só tinha uma única versão, que eu acho que é a versão que meu pai tem, aliás, eu esqueci a editora. E aí eu comprei em inglês, porque em inglês eu sei que você encontra, porque ele é um livro americano muito forte nos Estados Unidos. Mas aqui não, aqui eu não vejo que ele vá ter mais relevância nos outros anos, né? Será que ele vai sobreviver a mais gerações ainda? O que você acha? Você acha que eu tô maluca? Deixa nos comentários, discorda também e também responde a pergunta do Sinatra. Me empolgo com algumas coisas, né? Me empolgo. Mas eu tô bem curiosa pra saber o que vocês acharam da minha resposta. Podem falar que eu tô doida. Podem falar que eu fiquei louca. Agora bora para a última pergunta do Cláudio. Oi, Bruna, você poderia descrever como é o lugar da história, do livro, no momento em que você deu uma parada na leitura, mas irá retomá-la? E entra o tal do problema do leitor que lê 30 mil livros ao mesmo tempo, como vocês já viram lá minha cabeceira, minha mesinha de cabeceira, o tanto de livro que tem lá que eu tô lendo ao mesmo tempo, e eu não vou conseguir te dizer exatamente o local, porque talvez eu faça uma mistura e coloque, sei lá, Brasil no meio do Sebald, que é da Alemanha. Porque eu vou misturar os cenários aí dos livros. Bom, eu finalizei As Flores do Mal. O último que eu parei ontem à noite foi... Eu comecei o Tristan Shandy ontem à noite, aliás. Tô na introdução, mas eu também estou lendo à noite sempre My Childhood, do Gorky, do autor russo Gorky, que tem uma trilogia aí sobre a sua infância, sobre a sua adolescência, juventude, que é essa graça de livro aqui que eu encontrei em sebo da Penguin. Esse livro aqui é a coisa mais rica, cara. Anos 60 da Penguin. É linda essa edição. A cena que eu lembro que foi muito forte, que eu lembro que eu parei pra dar início a outro capítulo, foi no momento em que o Gorky, ele tá criança, né, que é essa infância dele, ele tá bem pequenininho e ele tá de cama. E ele tava num diálogo com o avô dele. Então ele tem a mãe, no início do livro ele perdeu o pai, e ele está na casa do avô, com a sua avó, e uma coisa que era muito comum na Rússia era açoitar. Pois é, ele foi açoitado, o Gorky foi açoitado até ficar desacordado. Ele passou por isso. Pesado. E ele ficou praticamente desacordado, e ele ficou muito mal, e aí teve que ficar de cama depois da chicotada que o avô dele deu nele. E aí o avô dele vai visitar ele lá no quarto pra ver como ele tá. E ele começa a falar sobre a infância dele, que foi muito difícil, e explicar por que ele tinha essas atitudes. Basicamente isso, pra mostrar como ele por que ele é bronco, por que ele é um cara daquele jeito. E ele começa a falar. E o Gorky, criança, depois de levar várias chicotadas, ele começou a ver o avô dele de outra forma. Quando ele contava sobre a sua infância, como era difícil pra caramba, até chegar a quem ele é hoje, ele começou a sentir um apego pelo avô. Ele começou a entender o lado do avô. Mas eu acho que o Gorky, por ter perdido seu pai, uma figura paterna, ele vai focar no avô como essa figura paterna. Independente do que ele fizer com ele. Eu acho. Porque ele levou muitas chicotadas. Ele poderia ter morrido, sabe? Criança. Então, é na Rússia o cenário. Não é isso? Na Rússia. O diálogo é entre o Gorky com o seu avô, depois dele ter levado várias chicotadas. Então, essas foram as perguntas que vocês me enviaram no YouTube, gente. Espero que eu tenha conseguido respondê-las bem. Eu espero ter sido muito clara e tenha esclarecido aí essas dúvidas que vocês tiveram a respeito de mim, sobre minhas opiniões. E deixa nos comentários se vocês concordam ou discordam do que eu falei, de alguma coisa. Podem colocar aí nos comentários, quero saber também a opinião de vocês. Quem gostou de uma pergunta ou outra aqui e quiser também responder, dar a sua opinião, fiquem à vontade para falar, para a gente poder aumentar esses argumentos, enfim, saber também, conhecer melhor as pessoas através de suas opiniões. Mais uma vez, obrigada a todo mundo que mandou essas perguntas e fico aí no aguardo para saber se vocês acham interessante fazer mais vídeos respondendo perguntas assim no YouTube, deixar um espaço na aba
da comunidade, ou responder as perguntas aqui, selecionar algumas perguntas aqui nos comentários para responder em vídeo. O que vocês acham melhor? Então, me digam aí se vocês acham interessante, para que eu possa fazer mais vídeos assim. Então foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E não deixa de curtir, de comentar, de compartilhar com o pessoal aí que gosta de literatura. E até sexta-feira com mais vídeo aqui no canal. E obrigada por assistir a mais um vídeo do Bruni Livros. Tchau!